Olá, eu me chamo Marco Antônio e eu e meu colega Daniel somos estudantes da FATEC Sorocaba do curso Projetos Mecânicos. Estaremos apresentando um trabalho da disciplina de Tecnologia de Produção do professor Michel Chaves. Aço laminado versus aço trifilado. Na direita, a gente temos a imagem de um aço laminado, onde ele está sendo pressionado por esses rolos para reduzir a sua espessura. Já na imagem da esquerda, nós temos o aço trefilado, onde ele está sendo puxado através desse perfil, dessa ferramenta, para dar esse perfil às chapas de aço. Os tipos comuns de laminadores. Laminador A. Laminador do não reversível. Esse material aqui funciona basicamente da forma a qual eu expliquei anteriormente e da mesma forma que os cilindros horizontais tipo F. A diferença é que ele não vai ter os cilindros verticais. Ele funciona com roletes pressionando a chapa, dando compressão para reduzir a sua espessura. O material ele é pressionado pelos roletes que giram num sentido no qual reduz a espessura e empurra o material para frente. Já o tipo B, ele é o tipo reversível, onde ele pode entrar por um lado e sair pelo mesmo lado, ou ele pode entrar pelo outro lado e sair com a espessura mais fina, e vice-versa. O tipo C é um tipo usado na produção, onde o material, vou dar o exemplo aqui, como se o material estivesse entrando mais fino na parte inferior embaixo, e para economizar espaço ele faz esse contorno do rolete e sai na parte de cima pela direita, economizando assim espaço de linha de produção. Já o tipo F, a diferença dele, o horizontal aqui é igual, né? Ele reduz a espessura, e aqui os cilindros verticais, ele reduz a largura da peça. Bom, a laminador a quente, a diferença é a matéria-prima ela precisa primeiramente ter um processo anterior para tratar a sua superfície. Ela vai passar pelo forno para ter um aquecimento dessa peça, para essa peça não precisar de tanta força para passar pelos laminadores, né? E aí o processo segue adiante. Ela consegue reduzir uma espessura bem generosa em comparação à laminação a frio. A grande diferença é que na laminação a frio o material ele ganha um melhor acabamento e um melhor controle dimensional, porque não tem a dilatação do aquecimento. E vamos lá. Vamos falar da laminação a frio. Na laminação a frio, a gente temos o material que é passado pelos rolos e ele sai com acabamento muito melhor e a sua espessura reduzida. A grande desvantagem desse processo é que ele não consegue reduzir grandes espessuras, mas o acabamento superficial e as tolerâncias ele é ótimo para manter. Aqui temos uma etapa de laminação a frio para chapas finas, né? Como eu expliquei que ele não consegue diminuir grandes espessuras de uma única vez, aqui a gente temos o processo, começando aqui em cima, da esquerda para a direita. Temos o laminador que vai desbastar, que vai tirar uma grande quantidade de espessura, ou seja, a folha entra grossa e vai sair mais ou menos ali intermediária, né? Entra a matéria-prima e vai sair grossa. Depois temos o laminador intermediário, que a folha vai entrar grossa e vai sair intermediária. E aí temos o de acabamento, o acabador. Ele vai entrar a média e vai sair a fina. Nesse processo aqui, a gente tem a separação, porque ele está fazendo 2 rolos de uma única vez. Como está frio, esse material não tem o risco de grudar um no outro, seguindo os cálculos.
Logo após esse material ele é passado pelo forno e pela embalagem. Aqui a gente pode ver uma linha de produção do produto real de laminadores de chapas de aço na indústria. Curso de Projetos Mecânicos na Faculdade Tecnológica de Sorocaba. E hoje eu vou apresentar, juntamente com a minha dupla, que é o Marco, um trabalho sobre uma apresentação sobre conformação mecânica. E o foco é em trefilação e laminação. Como fiquei com a parte de trefilação, vou falar um pouco sobre ela para vocês e explicar como é que funciona esse processo. Como eu disse, a trefilação é um processo de conformação mecânica, ou seja, o material ele vai chegar de um formato, vai passar por esse processo, que é a trefilação, e vai sair de outro formato. E como é que funciona a trefilação? A trefilação o material ele é puxado através de uma fieira, reduzindo sua seção. Ou seja, o material ele é fixado em um ponto de tração. A maioria das vezes, esse ponto de tração é um cilindro que ele vai puxar a matéria-prima e essa matéria-prima ela vai passar por uma fieira. Essa fieira ela vai ter suas dimensões e, sendo assim, ele vai reduzir a seção e prolongar a sua dimensão, a sua largura, o tamanho da matéria-prima em si. Vai diminuir o seu diâmetro e aumentar o seu tamanho. Ele tem uma alta precisão dimensional e um excelente acabamento, ou seja, materiais como tubo, arames e fios são especialmente conformados na parte de trefilação. E ele é muito utilizado na fabricação desses materiais. O que são essas fieiras? As fieiras elas fazem parte do ferramental da máquina. Ou seja, cada matéria-prima que vai ser conformada, que vai ser trefilada, ela tem o seu formato, as suas especificações. Então, conforme essas especificações, vai ter uma fieira diferente. Digamos que o fio ele passa por uma fieira de um formato, o tubo passa de outro, e os arames e assim sucessivamente. E ele tem dimensão, ele tem tamanho, ele tem formato diferente. Então é isso. Cada fieira, cada matéria-prima tem a sua fieira específica. Essa fieira ela tem um formato diferente e ela faz a parte de compressão da matéria-prima. Como eu disse, o material ele é fixado em um cilindro. Esse cilindro vai puxar, ele tem uma força de tração. O material ele vai passar por essa fieira. Essa fieira tem uma força de compressão, ele vai comprimir o material e assim sucessivamente o processo vai se estendendo. Qual a importância da lubrificação nesse processo? Quando o processo é feito através de temperatura ambiente, ele é feito a frio, ele tem que ser lubrificado. Por quê? Porque o material, digamos que ele vai passar pela ferramenta e ele vai ter um atrito entre a matéria-prima e a ferramenta, que é a fieira. Se não for lubrificado, pode desgastar a ferramenta ou até mesmo quebrá-la. E como ele vai ser lubrificado, o material vai deslizar com mais facilidade,
consequentemente vai melhorar o acabamento da peça e reduzir a força de tração, consequentemente prolongando a vida do cilindro que está exercendo essa força. Quais os tipos de trefilação? Existem dois tipos, a trefilação a quente e a trefilação a frio. A trefilação a quente, ela é feita geralmente para matéria-prima de cúbicas de corpo centrado, ou seja, são materiais mais duros, menos maleáveis, ou seja, eles têm que passar por um procedimento de pré-aquecimento para ele ficar mais maleável. Depois ele vai ser feito o processo de trefilação, que faz parte, na verdade, do processo o aquecimento e a trefilação em si. E a trefilação a frio é isso, trefilar um material em temperatura ambiente, e como ele vai ser feito em temperatura ambiente, ele tem que ser mais maleável, ou seja, uma matéria-prima de cúbicas de face centrada. Ele vai ser lubrificado e ele vai ter um deslizamento mais fácil, e porque ele vai ser lubrificado, e como ele é um processo mais preciso, ele vai ter um acabamento melhor e vai atingir as especificações de qualidade melhor também. Quais as vantagens desses processos? A trefilação ela é específica para conformar materiais de longa escala, digamos assim, tubos, fios que chega na linha de produção através de bobinas, são materiais de longa dimensão. Então, é uma vantagem usar a trefilação nesse processo, porque ele vai ter uma precisão dimensional para reduzir a sua seção transversal mais precisa e mais conforme, digamos assim, desde a parte que começa a trefilar o material do começo ao fim. E então ele vai ter uma superfície uniforme, não vai mudar, vai ser limpa e vai ser polida, então a qualidade vai ser mais específica, né? Vai ser mais de alta qualidade. E como a trefilação ela vai impactar nas propriedades mecânicas da peça, então vai ocasionar melhorias até na matéria-prima. E uma das vantagens também é que ela pode ser combinada com tratamentos térmicos, ou seja, na parte de trefilação a quente, o material ele é esquentado antes para ele ficar mais maleável e passar pela trefilação para reduzir a sua seção transversal, mas também pode ser combinado depois do material passar na trefilação a frio, ele pode ser já encaminhado para fazer o tratamento térmico, fazendo parte do processo fabril em si. E muito obrigado. Essa foi a minha parte de conformação mecânica, com foco em trefilação. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. O meu e-mail está na tela, logo abaixo, que é esse daqui. E por hoje é só. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana.